A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início à nossa última lição desse trimestre da revista Milagres de Jesus. O assunto da lição de hoje é a ressurreição de Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 20. O textuário diz: Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Mateus, capítulo 28, versículo 6. A verdade prática. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. Eu convido você nesse momento para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nosso Senhor. Convido você nesse momento para fazermos uma oração. Soberano Deus, te louvamos nesta manhã, Senhor, por esse estudo que será ministrado em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos trazer esclarecimento, nos ajudando, Senhor, a compreender tudo o que nos for ensinado. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero abençoar você, sua família, para que acompanhe esse estudo nesta manhã e tire grande proveito para a sua vida. Nós vamos dar início aqui na introdução, em que diz assim, Se a menor sombra de dúvida, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história e o maior milagre da humanidade. Ela é narrada e celebrada pelos 4 evangelistas. A história da ressurreição de Cristo, meus irmãos, narrada nos 4 evangelhos, tem um diferenciado no livro de Mateus, porque vejo que aqui ele é mais completo. Ele dispensa um capítulo inteiro, capítulo 28, todo acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos falar sobre os aspectos do milagre. O fato. Nenhuma doutrina é tão vital e tem sido mais atacada pelo inferno que a ressurreição de Jesus. Como nós sabemos, irmãos, o principal propósito de nosso adversário com relação à ressurreição do Senhor Jesus é fazer com que os homens não acreditem que ela aconteceu. Somos sabedores que o nosso adversário, ele não nos dá nenhum sossego, e o seu propósito é matar, roubar e destruir. Por isso, o seu intento principal nesse momento da história do cristianismo é fazer com que o homem não creia, não acredite que Jesus de fato ressuscitou. Nós vamos entrar um pouquinho mais aqui na lição e vamos ver que Jesus ressuscitou, mas não é que ele tenha voltado ao estado anterior. Observe, não foi uma reanimação ou revitalização de um indivíduo qualquer. Foi antes a inauguração de uma nova ordem, a dimensão que interessa a todos os seres humanos. Ou seja, isto significa, meus irmãos, que é de suma importância que eu e você creiamos na ressurreição de nosso Senhor.
O propósito aqui é o resgate da humanidade, é a demonstração do amor de Deus por nós, que tínhamos aqui tudo para sermos dissipados, mas o Senhor, por sua graça infinita, nos resgata através do sacrifício vicário de Jesus, e a sua ressurreição, ela vem nos trazer o que seria a nossa vitória sobre a morte. Simples fato de que não há evangelho sem Cristo. A fé cristã estaria morta e se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Simples assim. A ressurreição é a viga mestra e é o pilar que sustenta a fé cristã. Como seguidores de Cristo, irmãos, nós precisamos estar firmados nessa importância que é o evento da ressurreição do nosso Senhor. Sem essa afirmação, não tínhamos como nos basear hoje no cristianismo, porque a ressurreição de Jesus é que vem nos trazer esse respaldo, vem que nos dá a garantia, a esperança de que um dia eternamente reinaremos com Ele. Nós estamos aqui nesse estudo hoje e podemos ver, irmãos, que sem a ressurreição do nosso Senhor, irmãos, a nossa fé seria em vão, seria vã. Por que isso, irmãos? Porque a nossa pregação, ela seria inútil, a nossa esperança seria vazia e o nosso testemunho seria falso. Como poderíamos testemunhar, irmãos, de nossa fé, sem a base principal, que é a ressurreição do nosso Senhor? Os nossos pecados não seriam perdoados, e seríamos mais infelizes de todos os homens. Ora, se nós não temos se não tivermos, melhor dizendo, a convicção da ressurreição de Jesus, o que nós, como cristãos, então, poderemos testemunhar para o mundo? E é importante lembrar que no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor nos deixa o ide, que é de anunciar o Evangelho. E a essência do Evangelho, ela está atrelada à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí a importância da ressurreição de nosso Senhor. Não foi simplesmente um homem que ressuscitou, um homem natural. Sabemos disso. E também sabemos que o Senhor esteve aqui entre nós com uma natureza 100% homem, mas Ele nunca deixou também a sua natureza 100% Deus, para que a sua ressurreição, com a sua natureza humana, se confirmasse em nossas vidas e, acima de tudo, pudesse nos assegurar que Ele, o nosso Senhor, é a primícia dos que dormem. Tivemos muitos casos, sabemos disso, a Bíblia nos relata que tivemos casos de ressurreições, no Antigo Testamento principalmente, como também no Novo Testamento, mas foram homens naturais que tiveram a sua ressurreição confirmada, porém com pouco mais de tempo voltaram a morrer e não mais ressuscitaram, diferente do nosso Senhor. A importância da sua ressurreição é que ela é a primícia dos que dormem, porque o Senhor, Ele vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos fatos verificáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Abaixo relacionamos apenas 3 deles. Nós vamos verificar isso aqui para que você tenha um embasamento melhor sobre a ressurreição do Senhor. O primeiro é a tumba vazia. Mesmo os inimigos de Cristo nunca negaram o túmulo vazio. Não podiam. Em vez disso, arquitetaram junto aos guardas um plano mentiroso para tentar negar o inegável. Em Mateus capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 15, nós podemos ver ali um relato em que os guardas que guardavam o corpo de nosso Senhor no túmulo presenciaram a ressurreição de nosso Senhor. Mas o que acontece? Eles levaram ao conhecimento dos sacerdotes e esses o persuadiram, como diz a palavra do Senhor em Mateus, nesses versículos que lhe citei, de 11 a 15, para que mentissem, para que eles dissessem que os discípulos do Senhor, enquanto eles dormiam, foram até lá e roubaram o corpo de nosso Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que esta mentira, ela é mantida até os dias de hoje. Por essa razão, muitos ainda aguardam a vinda do Messias. Louvado seja Deus que nós cremos e por isso podemos hoje ter as evidências do Senhor confirmadas em nossas vidas. E a primeira delas foi exatamente o túmulo vazio. A segunda são
as aparições de Cristo ressurreto. Cristo ressurreto, meus irmãos. Veja só, Jesus foi visto, tocado por Tomé, acompanhou os outros pela estrada de Emaús, fez milagres e comeu com seus seguidores. Também relatado na palavra do Senhor, esses momentos em que o Senhor, após a sua ressurreição, tem as suas aparições, que duraram em torno de 40 dias, e nesse período o Senhor teve um relacionamento com seus discípulos. É o caso principalmente de Tomé, que por não estar presente na aparição do Senhor aos discípulos, duvida de que o Senhor de fato tenha ressuscitado. E logo em seguida, a aparição do Senhor para Tomé, o Senhor dá prova cabaz a ele, quando ele toca nas mãos do Senhor, ali onde ele teve as suas mãos perfuradas através daqueles pregos, e Tomé então crê. Um outro momento desse momento de relacionamento do Senhor para com seus discípulos, é quando eles estão a caminho de Emaús, e ali o Senhor caminha um pouco com eles, e eles ainda não reconheceram o Senhor. O Senhor, após a sua ressurreição, ainda opera milagres, e tudo isso para dar mais evidências, mais clareza, acerca da sua ressurreição. E a terceira e importante referência da ressurreição do Senhor, das evidências da ressurreição do Senhor, as vidas transformadas dos discípulos. Observe que, indiscutivelmente, algo muito grandioso aconteceu na vida desses homens. Você vê mudança na vida de cada um deles. Pedro, que era um homem estável, se converte e, de repente, aquele homem agora é transformado numa testemunha do Senhor com eficácia, com poder, com glória. Você lembra que no dia de Pentecoste, Pedro faz uma defesa. Vamos ver agora o que revela sobre Jesus. Primeiro, ele é nosso modelo. Muito bem? Como assim? Você pode perguntar. Veja só, fosse a ressurreição de Jesus apenas um retorno à vida, unindo novamente corpo e alma e espírito, ele não poderia jamais ser chamado de as primícias dos que dormem. Você pode confirmar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Paulo relatando essa passagem, em que ele diz que o primogênito de entre os mortos, louvado seja o nome do Senhor. Na ressurreição, Jesus é dotado do corpo futuro que todo crente um dia possuirá, louvado seja o Senhor, sendo ele o nosso modelo. Veja só, esse corpo será incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. Aleluia! Nós temos essa firme esperança, irmãos, de que no arrebatamento chegaremos diante de nosso Senhor aprovados. Aleluia! Aprovados, irmãos. E ali então já veremos que já não somos mais essa matéria perecível que é a carne. Aqui sofremos as dores, sofremos as angústias, temos os males desse mundo que nos fazem sofrer. Ali na glória já não será mais possível, para louvor de nosso Deus, irmãos. Ali seremos transformados, já seremos novas criaturas ali de fato e de direito, tudo por consequência do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o nosso modelo. Segundo tópico, ele é nossa esperança. Paulo escreve aos Coríntios e diz: assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, na queda, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! O milagre não resolve de modo definitivo todas as coisas, pois o mesmo ressuscitado Lázaro voltou a morrer. Hoje vivemos a esperança, irmãos, da nossa eterna morada com Cristo. E sabemos que para tudo isso há um processo, e esse processo começa lá no Éden, na queda, quando Adão desobedece ao nosso Senhor e pela queda de Adão entra o pecado no mundo. Nós tínhamos tudo para ter uma vida plena, gozar de uma vida saudável, sem as agruras, mas infelizmente a queda nos trouxe junto o pecado. E o pecado, ele nos afastou de nosso Senhor.
Para isso foi necessário que o Senhor enviasse o seu único Filho para nos resgatar, e através dele, para a glória dele, somos resgatados e hoje salvos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a nossa esperança, louvado seja Deus. No Antigo Testamento nós podemos ver ali que entre Deus e os homens havia um intermediário, no caso os sacerdotes. E o sacerdote era quem levava as nossas ofertas, era quem levava os nossos sacrifícios diante de Deus. Mas observe um detalhe, ele não era um homem totalmente purificado como o nosso Senhor. Ele precisava fazer sacrifício por si e por nós. Para a glória de nosso Deus, irmãos, Jesus Cristo tornou-se o nosso sacerdote, aleluia, sem que haja nenhuma necessidade de um terceiro, de alguém interferir por nós. O Senhor já faz por excelência esse papel hoje. Sabemos que o véu rasgou-se de alto a baixo, e o que havia entre os homens e Deus, hoje já não existe mais. Para a glória do nosso Senhor, hoje, independente do local que estejamos, independente das circunstâncias em que nós estejamos atravessando, qualquer momento é momento de termos um relacionamento com o nosso Deus. Podemos parar nossas atividades, podemos parar nossos afazeres e nos prostrar diante dele, em espírito e em verdade, e ali adorar o nosso Senhor. Uma segunda situação, para que você possa entender que ele está conosco, é que devia à época ser constituído por Deus esse sacerdote, e o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, irmãos. Não há ninguém intermediando mais o nosso relacionamento com Deus. Louvado seja o Senhor. E a sua função era oferecer o sacrifício, como eu lhe falei ainda há pouco, de intercessão em nosso favor e, claro, também em favor dele próprio, o sacerdote. Hoje, o nosso Senhor já é o sacrifício. Era tudo que estava faltando, era o necessário para hoje termos essa liberdade de poder chegarmos diante do nosso Deus, ressurreto, aleluia, e estarmos então na sua presença, irmãos, de uma forma que não haja mais nenhum impedimento, nenhum empecilho para estarmos diante do nosso Deus. Por isso, ele está conosco todo o tempo. Vamos agora ver os ensinamentos. Primeiro ponto diz assim: a morte foi derrotada. A grande neurose das civilizações, irmãos, é a morte. Não há um homem, por mais que se intitule corajoso, por mais que não dê crédito à morte, por mais que ele se identifique de uma forma em que ele não tem nenhum temor, todos tremem diante da morte. Agora, quando nós temos a convicção de que a salvação através de Jesus, ela já nos é outorgada, nós temos o descanso de nossa alma, de nosso espírito, de nossa vida, irmãos. Então, a morte ela foi derrotada. Paulo, ele diz assim, a morte foi tragada. Onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O Senhor, irmãos, venceu a morte. Por essa vitória de nosso Senhor é que hoje temos acesso, aleluia, à morada eterna nas mansões celestiais. Hoje, nós podemos ter a convicção de que a morte já não é mais a última instância do ser humano. A morte, para nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, ela é o fim apenas deste mundo de nossa transição, e começa agora o processo de eternidade. Nós devemos anelar, devemos, irmãos, querer ardentemente a eternidade com o nosso Deus, e isso já está à nossa disposição. O que nós precisamos fazer, senão sermos apenas fiéis a este Deus, manter nossa vida segundo os seus propósitos, naquilo que Ele tem determinado, que é o nosso padrão, modelo de vida. O Senhor, Ele já deixa tudo pronto, tudo esquematizado na sua palavra, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, irmãos, e isso nos vai proporcionar a nossa vitória sobre a morte,
pois a morte já não tem mais nenhum peso, nenhum poder sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Segundo ponto fala, a visão do céu mudou. Vamos ver por que mudou, irmãos? Olha só, quando no Antigo Testamento alguém via o céu aberto, como no caso de Isaías no capítulo 6, a visão era da glória de Deus. Isaías diz, claramente eu vi o Senhor Jeová. Veja só, nós tivemos um momento também na morte de Estevão, né? Nós tivemos ali um diferenciado agora. No Antigo Testamento, a visão do povo, a visão dos homens de Deus, era apenas da glória de Deus ali. Mas veja só, não tinha ainda nenhum relacionamento do homem direto com Deus. A morte de Estevão, ela nos proporciona agora, irmãos, um momento muito emblemático. Veja, primeiro, quando esse homem está sofrendo ali o mártir, está sendo mártir ali, sendo morto por aquelas pessoas, inclusive tendo ali a presença de Saulo, que consentia na morte de Estevão, irmãos, ele tem uma visão. Estevão, ele tem uma visão, irmãos, ele olha para o céu e diz, eis que vejo os céus abertos, e o Senhor, à destra de Deus, ele vê agora o nosso Jesus Cristo ressurreto, aleluia. Agora, irmão, a visão do céu, ela mudou, porque agora ela tem um relacionamento humano, porque Jesus Cristo esteve aqui, como eu disse há pouco, com uma natureza humana, 100% humana, e agora ele se encontra na glória, ele se encontra à destra de Deus. A visão do céu já não é apenas a glória de Deus, mas agora ela é mais expansiva, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Agora, irmãos, a visão que Estevão tem de nosso Deus, significa que muito em breve mesmo, no arrebatamento da igreja, e que está muito próximo, estaremos todos reunidos com o nosso Deus, com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia. Essa é a esperança da igreja, meus irmãos, aleluia. Essa é a visão atual do cristão com o céu. Eu tenho agora, irmãos, que estar a cada dia me preparando, falamos ainda há pouco, eu tenho que estar buscando a minha santidade. O Senhor diz assim, olha, buscai a comunhão com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que está a sua vida? Como é que você está administrando hoje a sua salvação? Muitas das vezes, por tão pouco, abrimos mão de nossa salvação. Por muito pouco, muitos irmãos estão abrindo mão da sua salvação simplesmente por falta de vigilância. Precisamos estar atentos, porque o nosso adversário, ele não dormita, ele está todo o tempo, irmãos, preparado para roubar a nossa salvação. Por isso o Senhor, ele diz que nós temos que vigiar, para que ninguém roube a nossa coroa. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico fala assim, olha, perdão para todos. Muito bem, a ressurreição nos indica de modo claro que Deus não é o Deus da vingança, mas da graça e do amor. Os homens cometeram o maior dos pecados, assassinaram o Filho de Deus, mas em vez de Deus despedaçar e destruir todos após ressuscitar seu Filho, ele manda pregar o arrependimento e perdão. Louvado seja o nosso Deus. Veja o amor de Deus sendo aqui demonstrado de forma imensurável. Nós podemos ratificar esse amor imensurável de Deus, irmãos, quando lemos em João, capítulo 3 e versículo 16, que ele expressa dessa forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de vingança, não contra nós, nas nossas limitações, quando depositamos a nossa vida em suas mãos. Ele sabe de nossas limitações, ele conhece a nossa natureza pecadora, e por isso, irmãos, ele age com amor. A natureza de Deus é o amor. Nós somos infiéis a ele, e ele se mantém fiel a nós. O nosso Deus, ele tem um amor tão pleno por nós, irmãos,
que mesmo não sendo merecedores, Ele nos dispensa a sua graça. Sabemos que a graça é um favor que não se merece, por isso é a expressão do amor de Deus pela humanidade. Você acha que eu merecia a salvação? Você acha que você merece a salvação, ou que estamos fazendo tudo certinho para merecermos de fato a salvação? Absolutamente. Somos falhos, cometemos pecado. A palavra do Senhor diz que quando nós falamos que não pecamos, que não erramos, já estamos cometendo pecado. Para você ver o grau que é a nossa natureza falha e pecadora. E por saber dessa fragilidade humana, é que o Senhor, Ele nos ama de forma diferenciada. Ele nos ama mesmo tendo a humanidade morto o seu filho. Podemos também voltar um pouquinho atrás e ver que ali, quando Estevão está sendo morto, ele olha para o céu, irmãos, e ao olhar para o céu, ele vê ali a figura de nosso Senhor, e ele não cobra de Deus a justiça contra os seus algozes, absolutamente. Ele pede que os perdoe, assim como o nosso Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele vê aquela situação ali em que todos aqueles que o maltrataram, que o machucaram, feriram, aqueles que lhe cuspiram a face, aqueles que lhe feriram, contra todos aqueles, o Senhor intercede e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nessa última lição desse trimestre, louvamos a Deus pelos milagres de Jesus que nos foi apresentado, e que possamos ter tirado grandes proveitos dessas lições para nossas vidas. Eu quero te dizer, meus irmãos, que Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele é o autor da vida, Ele é o Pai da eternidade, e é o Salvador de todos aqueles que creem. Se você creu em Jesus, você descanse. A salvação, ela é sua. Apenas seja fiel a Ele. Amém? Deus te abençoe. Espero que você tenha tirado proveito desse estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. If there's a